Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, aqui é o professor Luiz Paulo, né? Então vamos para mais uma aula, né? Uma importante aula de história da nossa matéria do oitavo ano. Nós vamos falar agora por um episódio que ocorreu na nossa história durante aí o período do segundo reinado, né? Na história do Brasil imperial, que é pouco discutido, né? É um conteúdo de relevância, de relevante importância sobre muitos aspectos da nossa história, que é justamente a Guerra do Paraguai, que ocorreu aí envolvendo, né, as tropas, né, os países, né, o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, esse conflito que vai durar de 1864 a 1870. Foram 6 anos, 6 longos anos de conflito na região sul ali do país, envolvendo aí estas nações, e claro que disso nós teremos alguns efeitos importantes para a nossa história. O principal deles já é de cara nós desconstruirmos a ideia de que o nosso país, que o nosso povo é um povo pacato, que o nosso país não se envolveu em guerras, que nós não nos envolvemos em conflitos, e a nossa história vem para mostrar que é o contrário, né? O Brasil, ao longo de sua história, muitas revoltas, muitas rebeliões que nós já estudamos aqui, como a Guerra da Farroupilha, a Balaiada, a Sabinada, a Cabanagem, né? O Levante dos Malês, a Inconfidência Mineira, a Guerra do Paraguai, e anos depois, quando o Brasil vai participar, né, na Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira, isso mostra o contrário. Isso não mostra aí uma passividade, também não mostra que nós somos um povo tão pacífico assim como queremos acreditar. Então, nós vamos começar a falar um pouco mais sobre este conflito, lembrando que neste período aí, né, nós tivemos aí de 1864 a 1870, esse conflito esteve inteiramente ligado devido às inúmeras disputas que naquela época, né, os países ali, tanto Argentina, Uruguai, Paraguai, estavam ali envolvidos com o Brasil, questões ali de fronteiras, né, questões que não eram tão simples de serem resolvidas. Não foi um conflito ou outro conflito, mas foram vários conflitos que ocasionaram ali esta guerra do Paraguai, que nós vamos começar aí a estudar agora. Então, nós temos aí na região da fronteira ali, né, o Paraguai, na fronteira ali do Brasil. Cabe lembrar que o Uruguai e a Argentina também participaram desses conflitos. Aí neste mapa mostra, né, as tropas tanto do Brasil quanto as tropas paraguaias aí, e também da chamada Tríplice Aliança que foi feita na época, né, envolvendo Uruguai, Brasil e Argentina, estes três países que vão ficar aí contra o Paraguai. E um dado importante quando a gente fala do ponto de vista geográfico é que o Paraguai não tem saída para o mar, o que naquela época, no século XIX, era motivo de atraso e de dificuldade para o comércio internacional, o comércio externo, né? A Guerra do Paraguai de 1864 a 1870, né? Muitos conflitos pelo mar, pela terra, muitos mortos, muitas pessoas feridas aí neste conflito, né? Então, aí, há mais de 150 anos, terminava um dos conflitos que foram considerados os mais sangrentos aqui da América Latina, que é de fato a Guerra do Paraguai. Teve a mobilização aí de centenas de milhares de brasileiros, de paraguaios, uruguaios e argentinos. Este episódio ele estava ligado à busca pelo domínio daquela região conhecida como região Platina, que fica ali nas fronteiras com o Uruguai, a Argentina ali, e o Brasil, né? E também nas proximidades com o Paraguai. Aquela região era de importante navegação, de importância para entrada e saída de mercadorias aqui da América, sobretudo da América espanhola, ali dos nossos vizinhos, né? Por que gerou, professor Luiz Paulo, as causas aí deste conflito chamado da Guerra do Paraguai? Foi justamente pela disputa, né, dos controles ali das bacias hidrográficas dos principais rios ali no sul. Nós vamos ter ali o rio Paraná, que é um rio de origem brasileira, ali, né, no Mato Grosso, o rio Paraguai, o rio Uruguai e o chamado Rio da Prata. O Rio da Prata é um importante rio, né, um rio bastante significativo, grande, extenso,
que separa ali, né, os atuais países, né, Argentina e Uruguai. Esses rios, na época, eles serviam para circulação de mercadorias, né, que iam para os portos, e dos portos navegariam ali pelos navios até a Europa. Então, todos os produtos que circulavam aqui, né, no sul da América do Sul saíam por estes portos em direção à Europa, e estes rios eram importantes aí para a navegação, para a circulação destas mercadorias, né? Na época, o Brasil se utilizava, sobretudo, do rio Paraná ali, porque as estradas, né, do estado, atual estado, na época a província do Mato Grosso, eram péssimas, eram ruins, o que dificultava a circulação de mercadorias do país por ali, né? Então haviam muitas disputas também por terras férteis, envolvendo ali os estancieiros, né? Os fazendeiros do Rio Grande do Sul e os uruguaios e argentinos, né? Então, na época, eles desrespeitavam os limites de fronteira e acabavam empurrando, tocando gado e fazendo ali prevalecer as terras, justamente por conta da criação dos gados. O importante é dizer que o Brasil imperial, na época de Dom Pedro II, muitos foram os conflitos com os nossos países vizinhos ali da América do Sul, sobretudo ali da região do Sul, e Dom Pedro II sempre conseguiu importantes vitórias. A primeira delas foi retirar em 1851, né, o presidente Manuel Uribe do poder, a chamada guerra, né, de Rosas e Uribe, né, que se desenvolveu. O segundo passo que Dom Pedro II conseguiu uma importante vitória foi, né, contra o presidente argentino Manuel Rosas em 1852. E lá o terceiro passo, né, foi a retirada, né, do conflito que vai de 1864 a 1865, logo no início da guerra ali do Paraguai, quando ele consegue, né, derrubar, tirar ali o presidente uruguaio Anastácio Aguirre, ali que vai ficar esse conflito envolvendo o Brasil de 1864 até 1865. E qual era, né, ou quais eram os interesses envolvidos pelos países que participaram desta guerra do Paraguai? O Brasil queria continuar dominando ali aquela região platina e utilizando estes importantes rios para escoar a sua produção de mercadorias, principalmente ali na província do Mato Grosso. A Argentina, por sua vez, né, estava passando por um momento de dificuldades, né? Haviam ali as províncias de Entre Rios e Corrientes que estavam buscando a independência, né? Ou seja, se afastar do governo argentino e proclamar a independência dessas províncias, estavam contando aí com o apoio do governo paraguaio, né? Já o Paraguai, por sua vez, ele queria, né, através do presidente, né, na época que governava, o presidente Solano Lopes, ele desejava uma saída pelo mar para poder escoar os produtos paraguaios, uma vez que o Paraguai não tem saída para o mar, né? Então, visando já iniciando esse seu processo de expansão, ele vai mirar ali os seus esforços, o Solano Lopes, e vai invadir ali o Mato Grosso, é uma região fronteiriça com o Paraguai, e é uma região que era pouco guardada, né? As forças militares do Exército Brasileiro na época não davam conta de defender, né, a extensão territorial do Brasil, que era grande, e naquele primeiro momento o Solano Lopes consegue aí este objetivo. Ele também estava, né, claro, tentando invadir o Rio Grande do Sul, mas para invadir o Rio Grande do Sul, ele precisaria passar, né, por dentro da Argentina, e aí que entra, né, Entre Rios e Corrientes, que eram regiões próximas ali, né? O fato é que ele consegue, né, invadir Entre Rios e Corrientes, ele consegue, naquela época, né, era governado na província, né, pelo presidente Bartolomé Mitre Martinez, ele que vai acabar sendo derrotado no início da Guerra do Paraguai pelas forças de Solano Lopes, e Solano Lopes vai tomar ali, né, essa província de Corrientes, com o objetivo de tentar invadir o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. O governo de Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, ele tinha objetivos muito claros, entre eles era a circulação de mercadorias do Paraguai, né, que circulassem ali pelo Rio Paraná, que era de origem brasileira, né, e também pelo Rio da Prata, que passava pelo Uruguai e pela Argentina. A ideia, né, do Rio Paraná, ele faz fronteira ali do Brasil com o Rio da Prata, e o Rio da Prata ele era controlado pela Argentina, e aqui, né, o Rio Paraná controlado pelo Brasil. Então, o Solano Lopes ele vai se aliar ao governo do Uruguai, né, os rebeldes argentinos, né, das províncias de Entre Rios e Corrientes,
e na verdade eles estavam tentando montar uma região só, onde o Paraguai teria uma influência, buscando ali através da cidade portuária, né, a capital atual do Uruguai, Montevidéu, para escoar toda a produção do Paraguai. Então, o Solano Lopes ele era esperto naquela época, né? Ele queria invadir a região do Mato Grosso, fazer ali a navegação pelo Rio Paraná, através tanto de Entre Rios e Correntes, conseguir invadir o Rio Grande do Sul e com o apoio, claro, dos rebeldes de Entre Rios e Correntes e também do governo uruguaio, conseguir a tão sonhada passagem pelo mar, né? O que seria extremamente interessante e importante para o desenvolvimento do Paraguai. É claro que isso, né, acaba não conseguindo, isso era um plano que o Solano Lopes tinha, mas é claro que o governo brasileiro, na época, né, de Dom Pedro II, o exército brasileiro e também o governo argentino não iriam permitir o avanço de Solano Lopes, das tropas paraguaias, no controle daquela região platina, né? Em 1864, o Brasil vai invadir o Uruguai, o exército brasileiro vai ali afastar o presidente, né, Anastácio Cruz Aguirre, do comando do Uruguai, que havia se aliado com o Solano Lopes, com o presidente uruguaio fora do poder, né, o novo presidente já entraria para o cargo, e claro que ele não mais faria este pacto que foi feito, né, pelo Anastácio Cruz Aguirre e o Solano Lopes. Então, o governo brasileiro, de cara, já consegue controlar, neutralizar esta ameaça paraguaia, né? Aqui ao lado nós temos uma imagem do presidente paraguaio, Solano Lopes, que vai governar o Brasil vai governar o Paraguai de 1862 a 1870, né? Então é claro que nesta época, né, a bandeira do Brasil, só professor, a bandeira do Brasil está diferente, parece que tem um símbolo de Portugal. Por quê? Porque esta bandeira é a bandeira imperial, né? A bandeira que eu e você conhecemos hoje é a bandeira republicana, né? Esta era a bandeira do Brasil, o país já independente, mas era ali o símbolo, né, da monarquia, né, dos Braganças, né, e da família de Dom Pedro II. Então, foi feito nesta época a chamada Tríplice Aliança, ou seja, três países, né? Tríplice, os três países, Argentina, Brasil e Uruguai, né? Argentina, Brasil e Uruguai, eles se aliaram, todos esses países, né? Esses três países, contra as tropas paraguaias de Solano Lopes, né? Na época, o navio brasileiro, né? Ele foi aprisionado lá no Mato Grosso, né? Que havia sido também invadido pelo Paraguai, então eles invadiram o Mato Grosso ali, as tropas de Solano Lopes, né, pelo Paraguai, eles vão aprisionar um navio ali, um navio brasileiro chamado de Marquês de Olinda, né? Então é claro que o Paraguai e a Argentina, né? A Argentina vai ter a motivação da Argentina em repelir e se voltar contra o governo paraguaio é justamente porque o governo paraguai estava apoiando, né, o golpe que seria dado pelas províncias de Entre Rios e Corrientes, e como a Argentina não queria perder nenhuma extensão de terra, porque perder terra significaria perder riquezas, perder impostos, perder a população. Então, em maio de 1865, a Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, né? Então, aqui abaixo tem a imagem aí do presidente que foi deposto, foi derrotado pelas tropas do Exército Brasileiro, né? O presidente uruguaio, o Anastácio, né, Cruz Aguirre, que era um dos que se aliaram a Solano Lopes contra o Brasil nesta Guerra do Paraguai. E aí está o navio Marquês de Olinda. Era este navio que foi aprisionado pelas tropas paraguaias e que motivou, né, junto com a invasão do Mato Grosso, a participação do Brasil nesta guerra contra o Paraguai. As consequências, né, desta guerra, né, o saldo de mortos. Então, nós temos ali mais de 400 mil pessoas envolvidas neste conflito entre brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios. Estimativas apontam que havia ali cerca de 5.500 homens do Uruguai neste conflito, 30 mil militares argentinos, de 120 a 150 mil soldados brasileiros contra 77 mil soldados paraguaios, né? Então nós vamos ter ali um número de vítimas significativos, infelizmente, né, numa guerra, inclusive pessoas inocentes, civis, crianças, idosos, acabam morrendo aí mediante as dificuldades do conflito, né? Cada país envolvido
teve um resultado diferente na guerra, né? O Paraguai teve como saldo negativo, porque ele perdeu parte das suas importantes indústrias, né? Cabe lembrar que o Paraguai estava antes da guerra, né? O Solano Lopes estava desenvolvendo uma industrialização, o aperfeiçoamento das tropas militares, né, do Exército Paraguaio, da Marinha Mercante do Paraguai, haviam ferrovias no Paraguai. O Paraguai ele estava passando por um amplo processo de desenvolvimento, de modernização, de aceleramento das indústrias, né? O que, claro, daqui a pouco nós vamos ver que também colocou em posição contrária à Inglaterra, que era a principal potência mundial da época, né? E vai perder mais de 140 mil quilômetros quadrados de território que vão ser anexados, né? Tanto pelo Brasil quanto pela Argentina e também pelo Uruguai ali, né? Um saldo de mais de 200 mil pessoas, né, foram mortas neste conflito, então mais de 200 mil paraguaios acabaram pagando aí com a vida, né? Tivemos aí, segundo as pesquisas, 23.917 pessoas mortas. Algumas pesquisas dizem que haviam mais de 100 mil mortos, né? O fato é que quando a gente diz que mais de 200 mil pessoas foram perdidas, vidas foram perdidas no Paraguai, entre mortos e feridos. Já no caso do Brasil, ele vai incorporar, né, vastos territórios que garantiram, né, a ligação fluvial, né, ou seja, a ligação através do rio, do Mato Grosso. Ele vai conseguir manter a sua liderança, a sua hegemonia, o seu prestígio, o seu controle ali na região platina, né? O Brasil se mostrava a maior potência da América do Sul naquele momento, né? O saldo negativo foi que o Brasil contraiu pesadas dívidas externas devido aos conflitos. O Brasil precisou emprestar quantidades volumosas de dinheiro emprestado dos banqueiros ingleses da Inglaterra, e claro que isso aumentou aí a dívida externa do nosso país, e claro que a Inglaterra se sentiu favorecida, né? Aumentou aí também a emissão de moedas, né? E isso vai gerar uma inflação muito grande, porque vai desgastar a economia do país, né? A camada pobre, a camada mais pobre da população, acabou sendo a maior prejudicada, né, no mercado interno brasileiro com este conflito entre Brasil e Paraguai. Então, segundo constam as pesquisas, os gastos ultrapassaram a 640 mil contos de réis. Esse valor significava que o Brasil ele gastou durante a Guerra do Paraguai 11 vezes a mais que o orçamento de 1864. Ou seja, o Brasil estava penhorando uma dívida, ou ele gastou nesse período da Guerra do Paraguai mais que o orçamento inteiro do país de um ano só, nos seus vários setores. Você imagina se hoje o Brasil se envolvesse numa guerra, né, com qualquer outro país, e pegasse todo o PIB, né, o Produto Interno Bruto, todo o orçamento previsto para todas as áreas, saúde, segurança, educação, moradia, investisse tudo durante a guerra. E o pior, investisse pelos próximos 10 anos. Que catástrofe não seria no país, né? É o que aconteceu com o Brasil na guerra de 1864 a 1870 contra o Paraguai, né? Aí nas imagens ao lado nós temos oficiais brasileiros usando com suas armas, seus equipamentos, né? Num estúdio improvisado, né? Que foi feito ali. Então é muito comum durante as campanhas militares, né? Os militares serem fotografados aí durante os conflitos. Algumas curiosidades sobre esse período, né? O Brasil ele vai sustentar praticamente a guerra sozinho e vai pagar, como nós já vimos, pesados tributos, teve grandes prejuízos por conta disso, né? Porque o Brasil investia na guerra mais do que as suas receitas, mais do que suas riquezas, mais do que ele conseguia vender. A escravidão passou a ser muito questionada depois da Guerra do Paraguai, porque muitos dos soldados brasileiros eram escravos que haviam se alistado, né, no exército. Uma parte destes escravos que se alistaram acabaram ganhando a sua carta de alforria. O exército brasileiro foi uma instituição que cresceu muito com a Guerra do Paraguai, devido às sucessivas vitórias que o exército brasileiro teve. Daí surge um personagem importante na história brasileira, que é o Duque de Caxias, né?
na época, né, Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido como Duque de Caxias, ele que é o patrono até hoje do Exército Brasileiro. Ele era conhecido como o pacificador, que tanto nas rebeliões internas aqui no Brasil, quanto nesta Guerra do Paraguai, ele realmente conseguia, com a sua estratégia, com sua diplomacia, ele conseguia ali também aplicar grandes vitórias para o Exército Brasileiro e também conseguiam fazer ali acordos de paz, né? Então, o Exército Brasileiro saiu fortalecido no final da Guerra, né, do Paraguai, como uma instituição importante e que continuaria a ser muito importante na política, na vida política brasileira, né? Já do ponto de vista o Paraguai, né, o mercado paraguaio conseguiu abrir ali, comprar os produtos ingleses, né? A Inglaterra, que sempre vendeu seus produtos industrializados, manufaturados em toda a América, o Paraguai estava conseguindo barrar aí, né, a aquisição desses produtos, então acabava surgindo como uma ameaça para os interesses ingleses aqui na América, né? A gente pode, por assim dizer, também que a Inglaterra instigou, financiou uma parte desta guerra porque ela tinha os seus interesses, né? O Brasil fez ali um trabalho sujo, né? A parte ruim deste trabalho, conseguindo derrotar ali o Paraguai e mantendo as suas relações diplomáticas com a Inglaterra, né? Então, a Inglaterra conseguiu vender os seus produtos para o Paraguai ficou arruinado, a economia paraguaia arruinada, a industrialização paraguaia inexistiu, as fábricas foram destruídas, a população masculina praticamente dizimada, 8 em cada 10 paraguaios homens foram mortos, restaram, né, crianças, mulheres e idosos, né, os chamados inválidos da guerra. Então, naquela época também, a Paraguai acabou contraindo mais de 1 milhão de libras esterlinas, né, da moeda inglesa para poder reconstruir ali o país, né? E a gente diz que a Inglaterra, que não participou diretamente aí deste conflito, foi a mais beneficiada, porque o Paraguai acabava contraindo ali o seu primeiro empréstimo, entrando a sua primeira dívida externa, emprestando mais de 1 milhão de libras esterlinas, né? Aí à direita nós temos a imagem, né, do Duque de Caxias, que é patrono aí do Exército Brasileiro, como eu já mencionei. Então a gente tem a participação negra na Guerra do Paraguai. Aí acima nós temos uma charge, né, feita pelos paraguaios para poder insultar, para poder menosprezar a participação do Exército Brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Ali aparecem, né, 3 macacos, 3 micos com uniformes do Exército Brasileiro, e sobre a mesa a coroa, né, a monarquia. Nesta época da Guerra do Paraguai, o Brasil era o único país que tinha uma monarquia, né, que tinha a figura de um imperador. Todos os demais eram repúblicas, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Peru, eram países que tinham presidentes, eram repúblicas, e o Brasil aí representado na charge pela coroa e sobre a mesa como um símbolo ali ao governo imperial de Dom Pedro II, né? Então, na caricatura da época, né, na Guerra do Paraguai, feita lá pelos paraguaios, chamavam o exército brasileiro de macacudos, né? Isto por conta dos escravizados, dos negros escravos que acabaram incorporando ali nas fileiras como a tropa, como soldados aí do exército brasileiro, né? A questão é que no Paraguai também haviam africanos, né, escravizados, pois a abolição não havia acontecido ainda, né? Então, naquela época, nós temos aí a presença de muitos negros no exército brasileiro, sobretudo escravos, né? O Brasil, ele utilizou a população negra na guerra. Uma parte desses escravizados eram alforriados ao ingressar no exército brasileiro, mas o fato é que após a Guerra do Paraguai, muitos tiveram as suas cartas de alforria, que era um documento que garantia a liberdade, eles perderam, foram retirados o direito à liberdade destes escravos que serviram ao país durante a Guerra, né, do Paraguai. Os senhores de escravos, naquele momento, recebiam uma indenização do governo imperial para comprar, né, comprando, por assim dizer, a liberdade destes escravos para lutarem na guerra. Estima-se que em 20 mil, né, o número de escravizados que teriam conseguido a liberdade na guerra, né, esse
segundo o historiador, né, Robert Conrad. O fato é que muitos dos escravos que participaram da Guerra do Paraguai, soldados brasileiros, negros, africanos, não conseguiram a sua liberdade, né? Então, após ali a guerra, voltaram a uma situação de escravos normalmente e esperariam mais 18 longos anos até 1888, quando teve, né, 23 de maio ali, a gente vai ter a abolição da escravidão aqui no Brasil. A participação da população negra, portanto, escravizada, foi decisiva, né, nas tropas brasileiras durante a Guerra do Paraguai. Aí nesta imagem aparecem oficiais brasileiros, né, pousando para fotos. Aí nós temos obusos, né, são essas granadas. Do lado ali os canhões, né, os canhões 106, canhões que eram puxados ali através de carroças. Nós temos aí os mosquetes empilhados com a figura marcando, né, as armas que eram utilizadas, né, os fuzis com as baionetas e as bandeiras do Exército Brasileiro. Aí se tratavam de oficiais que estavam posando para as imagens, né? Os oficiais brasileiros nos momentos finais aí da Guerra do Paraguai, aí ao centro, com a mão na cintura, aparece o Conde Deu, ele que era o marido da princesa Isabel, portanto príncipe, né? Ela que era filha do imperador Dom Pedro II, de 1870, né? O fato é que dos cerca de 160 mil brasileiros que combateram aí na guerra, né? Estimativas apontam que 50 mil brasileiros acabaram perdendo as suas vidas aí ao longo desses 6 anos de conflito, além, claro, dos mortos, seja através de doenças, seja através de ferimentos, né, devido aos campos de combate. Aí tem uma imagem que aparece uma artilharia uruguaia, né, a chamada Batalha de Boqueirão, né, e ao fundo, tropas da Tríplice Aliança indo para o combate, isto em 1866, então ainda no início, né, há 2 anos apenas do início da Guerra do Paraguai. Então nós temos aí, neste cenário de guerra, as tropas aí, né, da Tríplice Aliança a pé, infantaria e artilharia uruguaia, né? Então nós vamos ter muitas batalhas, né, com nomes de Boqueirão, Riachuelo, envolvidas aí na Guerra do Paraguai. Então aí nós temos algumas imagens que foram retiradas, mosquetes abandonados, né, durante o campo de batalha. O Paraguai sofreu uma grande redução da sua população, como nós já dissemos. A guerra acentuou o desequilíbrio, né, devido à quantidade de homens, né, afinal de contas, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. É evidente que o Paraguai não suportaria por muito tempo e acabaria sendo derrotado. Algumas fontes citam que 75% da população teria morrido, perecido, teria sido morta, né, do Paraguai no final da guerra, né? Algumas estimativas apontam aí que o percentual de perdas de vidas era entre 15% e 20% da população, né? Então, a gente tem altas taxas de mortalidade nesta guerra, e claro que não foram somente devido aos conflitos armados, né? Mas por uma série de outras questões também. Entre os brasileiros, pelo menos metade dos mortos tiveram como causa doenças típicas das situações de guerra, né? A principal causa mortes era durante a guerra, teria sido a cólera, né? Então, falta de higiene, falta de água adequada, questão ali sanitária envolvendo, né? Então, isso é sempre durante uma guerra, é o pior cenário possível, a falta de suprimentos, de água, a falta de higienização, né, de limpeza. Então, tudo isso, claro, implica em doenças, né? Aí nós temos uma procissão de Nossa Senhora da Conceição, né, no dia 30 de maio de 1868, no acampamento brasileiro, né? Então, a religiosidade estava presente, né? Sempre a Nossa Senhora da Conceição ali para abençoar as tropas brasileiras durante este conflito, né? Aí tem algumas imagens da guerra, antes da queda, né, de Humaitá, ali na região fronteiriça com o Paraguai. Crianças combatiam no exército paraguaio, né? Então, esta criança aí, este menino paraguaio, foi incorporado nas tropas aí para poder prestar serviços ao oficial. A gente tem aí a presença de jovens paraguaios, né? Paraguai que tem uma população miscigenada, uma boa parte da população que descende dos índios guaranis, por isso
a tonalidade de pele do menino ali chama a atenção como se fosse um indígena, né? Aí nós temos muitas mulheres e crianças paraguaias recebendo cuidados médicos, chama a atenção aí nesta imagem para a sopa simples, extremamente pobres, a situação de penúria que a população paraguaia acabou se encontrando no final da guerra. Chama atenção também para as crianças, que apesar de muito jovens, crianças magras, mas com a barriga ali inchada, certamente por doenças contraídas por problemas ligados à falta de higienização, à falta de alimentação, através da cólera, né? Ou até mesmo através de vermes, né? Então, isso mostra o cenário de pobreza que o Paraguai se encontrava no final da guerra, né? Esta é uma imagem curiosa. O nosso imperador Dom Pedro II, que ficou conhecido como um intelectual, um homem de letras, letrado, um homem de uma grande erudição, de uma grande capacidade, numa rara aparição com uniforme militar, né? Comandante em chefe das Forças Armadas, nosso imperador Dom Pedro II, ele que estava, né, na cidade brasileira de Uruguaiana, né, lá nas divisas já com o Uruguai. Está uma imagem que foi tirada, fotografada nele durante este cenário aí da Guerra do Paraguai, né? Ele mostrando todo o patriotismo, né, Dom Pedro II, que nasceu no Brasil e amava aí o nosso país. Aí tem algumas imagens, né, do Exército Brasileiro durante este período da Guerra do Paraguai. Então nós temos uma infantaria que é chamada de ligeira. Hoje nós no Exército Brasileiro chamamos de infantaria leve, né? Então nós vamos ter a figura do alferes, né? O primeiro da esquerda para a direita, né? Aqui de cap, de gorro branco, que é como se fosse um aspirante, um tenente. O coronel ao centro ali, né? Na cintura com uma fivela vermelha. Nós vamos ter eles colocados em alguns arbustos para poder enganar ali, né? Fazer a camuflagem das tropas, né? E os soldados ali, estes soldados brasileiros, muitos deles ali descalços, né, ou com os chamados coturnos, né? Aí nós vamos ter ali os chamados voluntários da pátria, né? Então nós vamos ter uma figura do coronel aqui à esquerda, um alferes de São Paulo, né? Que é a figura de um tenente. Nós vamos ter um soldado voluntário da pátria, ali com seu mosquete, um sargento, né? Dá para ver pelas divisas em vermelho na manga ali, né? Da sua gandola ali, do seu fardamento. Aqui nós vamos ter também um outro soldado da Bahia, um outro voluntário, né? Estes personagens que compunham a tropa brasileira, do Exército Brasileiro, durante a Guerra do Paraguai. Então, nós vamos ter a chamada artilharia a cavalo, então nós vamos ter, né, tanto as tropas que se locomoviam a cavalo, e também a artilharia era conhecida pelos, principalmente ali, por as peças do obuseiro, ou também ali pelos canhões que eram disparados, né? E sempre os oficiais com a espada na mão, a espada que era um símbolo, né? Numa luta corpo a corpo, onde faltavam os fuzis, os mosquetes, os soldados, né, os oficiais acabavam lutando com as próprias espadas, né? Então ali tem a figura de um cabo corneteiro, né? As divisas de cabo, né? As duas listras na manga esquerda, né? Ali tem um soldado com uniforme gaúcho, que nos chama a atenção, de chapéu, um fardamento vermelho. Então, percebam que eram muitos os tipos de soldados e militares de várias partes, de várias regiões do Brasil, que acabavam compondo aí o Exército Brasileiro e os seus chamados regionalismos, né? Sobretudo, soldados do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vai ter a artilharia a pé, né, com os mosquetes ali, sempre também com a figura das espadas que era símbolo dos oficiais, né? Aqui nós vamos ter o grupo de engenharia, que faziam também tanto as trincheiras, como criavam ali algumas armadilhas para atrasar ou para denunciar a posição dos inimigos durante o campo de batalha, né? Por isso, homens com as picaretas ali, porque a engenharia tem um papel preponderante ali no ponto estratégico da guerra, né? A infantaria pesada, a gente vai ter os mosquetes longos, né? E também ali o militar tocando o tambor que avisava, né? A presença da tropa brasileira, né? Para outras já era sempre combates em campo aberto, né? Ali nós vamos ter a chamada cavalaria ligeira, ou cavalaria leve. Então você perceba que ali no primeiro homem da direita ali, né? Com chapéu, com roupa gaúcha, ele carrega uma lança grande, né?
E chama atenção para vocês que as cores aí de fato da cavalaria, elas permanecem branca e vermelha, por isso que quando tem a posse a cada 4 em 4 anos, a gente tem os dragões da independência, aqueles militares do exército, né, que ficam lá na rampa do Palácio do Planalto, por onde passam, né, a figura do presidente, ele sempre aparece aí com essas mesmas lanças nas cores de branco e vermelho, símbolo, né, das lanças utilizadas pelo Brasil na Guerra do Paraguai, né? Então eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse importante conflito, sobre essa importante participação do Exército Brasileiro durante a Guerra do Paraguai de 1864 a 1870 e que teve um importante controle do Brasil ali na região sul da América do Sul e o destaque para o país como uma grande potência aqui da América do Sul. Tá bom? Eu agradeço. Se você gostou da aula, dê um joinha. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Vai lá, dá um cliquezinho no sininho, ative as notificações. Assim, todas as aulas que nós tivermos, você vai receber ali a informação. Tá bom? Então, um grande abraço a todos aí e até a nossa próxima aula. Um abraço.